Todo guitarrista tem um ponto de referência, aquele cara que te proporciona seu primeiro contato com o instrumento e que te dá vontade de tocar ele. Uns têm isso com o Jimi Hendrix, outros com o Slash, outros com o Ed Van Halen, mas o meu ponto de referência que me fez tocar guitarra foi o Sonic. Sim, eu sei, parece zoeira, mas é verdade. Acontece que quando eu era criança, um dos desenhos que eu mais gostava era justamente um em que o Sonic tinha uma banda de rock e usava a música para lutar contra um sistema opressor em nome da liberdade. E foi justamente com esse desenho que despertou em mim o desejo de tocar guitarra. Ficou curioso? Então embarca comigo nessa empreitada onde vamos revisitar o impagável desenho Sonic Underground. Não deixe de se inscrever no canal e nos dar o seu like, tá certo? Aproveita que esse é só o nosso primeiro vídeo e mais como esse estão por vir. Tudo na boa? Então vambora! Antes de falarmos mais a fundo sobre o desenho, precisamos dar um contexto leve do que estava rolando nessa época. O ano era 1999, ano em que eu nasci, e a SEGA tinha acabado de lançar no Japão o primeiro Sonic Adventure, em dezembro de 98. Esse jogo é um dos mais importantes do mascote da Zulona, porque foi com ele que tivemos o redesign do personagem que conhecemos até hoje, onde saímos daquele Sonic mais baixinho e barrigudinho e entramos com um Sonic mais altão e descolado. A ideia da SEGA era justamente em deixar o personagem mais atrativo para aquele momento de virada do milênio, onde personagens antropomórficos e fofinhos não estavam mais fazendo tanto sucesso, e o que estava na moda mesmo era aqueles jogos mais despojados, sérios, radicais, que eram proporcionados principalmente pela Sony e pelo seu imparável PlayStation. Pensando nisso, a SEGA não só fez um novo jogo, como tentou expandir essa mesma ideia para outras mídias com o Sonic, numa clara tentativa de repopularizar o personagem. Foi aí que ela entrou em contato com a DIC, a empresa que produzia os desenhos da década de 90, e encomendou mais um desenho, já pensando nessa reformulação que o personagem estava sofrendo. Só que eu acho que a DIC interpretou meio errado essa parte do radical e descolado, porque a conclusão que eles chegaram foi meio tosca, pra dizer o mínimo. Eu fico imaginando os executivos da empresa chegando numa sala e se perguntando: o que os jovens de hoje em dia gostam? Daí chega um maluquinho lá e manda um Nirvana. Daí os caras me vêm com a brilhante ideia de dar uma guitarra pro Sonic num cenário onde ele é o líder de uma banda, e o nome dessa banda é Underground, né, pra fazer referência às bandas de rock underground, do grunge e afins, né, que era isso que o jovem gostava na época, gênio. E esse Sonic, guitarrista, líder de uma banda, lidera o grupo em uma luta contra um sistema opressor que destruía a natureza e reprimia a liberdade dos menos favorecidos. Falando assim até faz parecer que é uma ideia genial, mas acredite em mim, não é. Fora que essa ideia não era nova. A própria SEGA, ainda quando estavam desenvolvendo o primeiro jogo, teve como um dos primeiros conceitos o Sonic ser vocalista e líder de uma banda. Além de, claro, ter uma namorada humana que se chamava Madonna, super original. E vocês achando que o Sonic namorar uma humana era loucura só do 2006, né? Achou errado, otário? Obviamente essa ideia foi descartada na época, mas a DIC tava com titica na cabeça e pra eles fazia muito sentido resgatar esse conceito da banda pro novo desenho. E pra ser bem sincero, apesar de estar zoando e tirando sarro, porque a ideia é muito ruim mesmo, a verdade é que eu gosto muito desse conceito, porque junto com ele vem toda uma carga nostálgica que me transporta de volta pra minha infância, quando o pequeno Léo via aquela guitarra de 3 braços do Sonic e achava aquilo a parada mais irada do universo. Mas enfim, deixa eu terminar de explicar o desenho que eu já entro na minha relação com ele. Sonic Underground já começa com um flashback da rainha Aline explicando pra gente como Mobotrópolis foi conquistada pelo Dr. Robotnik e transformada em Robotrópolis. O nosso não tão querido doutor deu um golpe de estado, tomou o poder e transformou tudo que era verde natureza em cinza, fumaça e metal, fora a máquina robotizadora que transformava os cidadãos de Morbius em robôs. E é aí que notamos uma parada. A base do enredo de Sonic Underground é praticamente a mesma de Sonic Satan, outro desenho da DIC, só que mais antigo. Tudo isso que eu comentei até agora, de Mobotrópolis ser conquistada pelo Robotnik e das máquinas robotizadoras, tem no desenho antigo. A principal diferença é que, enquanto no Sonic Satan temos como membro da família real a princesa Sally, que é a namorada do Sonic nesse desenho, no Underground o próprio Sonic é o príncipe. E fazem parte da família real junto com ele a sua mãe, a rainha Alina, que já citamos, e, se preparem, seus 2 irmãos, Sonia e Manic. Os caras tiveram a ideia genial de pegar o nome do Sonic, dividir ele no meio e pegar cada parte do nome para poder fazer os novos personagens. Então a gente tem a Sonia com So e o Manic com Nick, né? E daí você tem os irmãos do Sonic, claro, o nome deles são Sonia e... Cara, que ideia merda, velho, pelo amor de Deus. A rainha Lina explica que após o golpe, o oráculo de Delphius revela pra ela uma profecia. Detalhe pro design incomparável do oráculo de Delphius, que com toda certeza é a criatura mais linda desse mundo. Segundo a profecia, ela se reuniria com seus filhos para formar o Conselho dos Quatro,
que sobrepujaria o governo do Robotnik e tomaria de volta o poder. Só que, detalhe, para a profecia se realizar, ela teria que se separar de seus filhos e espalhá-los cada um com uma família diferente, para quando eles crescessem eles pudessem cumprir a profecia. E assim, não que a ideia seja de todo ruim, mas eles poderiam ter desenvolvido um pouco melhor essa parte da história para ela não parecer tão absurda e irresponsável, né? Você é muito irresponsável. Irresponsável? Não, porque aí você me ofende. Tipo, a mamãe ali não abre mão da criação dos seus 3 filhos, não pra protegê-los exatamente, mas pra cumprir uma profecia que um lagarto esquisitão narigudo tinha falado pra ela. Tipo, qual a chance disso dar errado, mano? Vai que o lagarto tá bêbado, sei lá. Mas enfim, lá vai ela deixar os filhos cada um com uma família diferente. A primeira é a Sônia, que fica numa casa de uma família aristocrata de Morbius que aparentemente não tinha sido robotizada e seguia com sua vida de privilégios. O Sonic fica numa família de fazendeiros. Onde é que eu já vi isso antes? E o Manic, bom, prefiro nem comentar. Aí corta pra uma ceninha mostrando como é que foi a infância deles, a Sônia tendo que crescer com toda a rigidez de uma família aristocrata, o Sonic correndo, né, que é o que ele sabe fazer de melhor, é correr, e o Manic batendo carteira. Cara, eu tô aqui pensando, quem que foi o maluco que teve essa ideia? Desenho pra criança isso aí, pô. Detalhe interessante é que o desenho faz questão de mostrar que cada um já tem contato com seu respectivo instrumento desde a infância. Então a Sônia tem aulas de piano, o Sonic corre com aquela guitarrinha que tem som de banjo pra lá e pra cá, e o Manic tem só um par de baquetas, porque como todo bom baterista pobre, ele não tem a bateria, ele tem só as baquetas. O flashback continua mostrando a infância do Sonic, e em determinado momento mostra que a família dele foi encontrada pelas tropas do Robotnik. É aí então que o pai adotivo do Sonic pede pra ele o que normalmente não lhe pedia e fala pra ele correr, justamente pra ele conseguir fugir dos sequestradores. Sonic, preste atenção. Corra o mais rápido que puder pra casa do tio Chuck. Não pare e não olhe para trás. Por quê? E vocês dois? Nós vamos ficar bem, Sonic. Mas sabe o que eu preciso ver? A maior corrida que você já fez. Sério? Quer que eu corra, é? Claro, rapaz. Vamos ver. Eu te amo, filho. Vai, Sonic, meu filho. Aí o Sonic se encontra com o tio Chuck que... Mano, é sério isso? Mas enfim, o tio Chuck acaba integrando o Sonic nos Guerreiros da Liberdade, que é o grupo de resistência contra as forças do Robotnik, inclusive também reciclado de Sonic Satan. E já mais velho, o Sonic acaba se transformando na principal arma da resistência contra as forças do vilão, sempre sabotando os planos dele e dando muita dor de cabeça pro nosso querido Cabeça de Ovo. Eis a análise completa da arma secreta, senhor. Excelente. Informe-me. Os sensores indicam que o objeto é azul, senhor. Azul? Só isso? Sim, senhor. Um dia o Sonic acaba voltando cansado de uma missão e o Oráculo de Delphius finalmente se revela pra ele, explicando quem ele é e contando sobre a profecia. E o Sonic devolve com todo o interesse do mundo. Sonic, o seu destino aguarda. Tá, manda ele esperar lá fora, tô muito cansado. O Oráculo acaba revelando pra ele que ele tem um irmão e uma irmã perdidos por aí e que para encontrá-los ele precisa cantar a música que está dentro do seu coração. E é justamente aí que temos uma das partes mais legais do desenho, que é quando eles copiam Phineas e Ferb muito antes de Phineas e Ferb sequer existir. Git Git Go. Apresentação Phineas e Ferb Toms. Senhoras e senhores, as Ferbetes! Eu sou Phineas e esse é o Ferb. Nós vamos cantar uma música. Pau, tica, pau, au. Falou, meu amor. Pau, pau, pau. Meu coração bateu. Tique, tique, tchua. Mais pra frente nos episódios, eles acabam sendo treinados para trabalhar como uma equipe e lutar contra as forças do Robotnik. Eles também acabam descobrindo que os seus respectivos medalhões têm poderes especiais, somando instrumentos mágicos, que no caso da Sônia e do Sonic soltam um raio, e no caso do Manic faz um terremotozão, afinal de contas o baterista sempre tem que fazer o maior estrago. E o desenho segue assim, com cada episódio eles vivendo uma aventura diferente, sempre em busca da mãe, para conseguirem formar o conselho dos 4 e finalmente derrotarem o Robotnik. Depois disso tudo que eu expliquei, o que eu tiro de conclusão é que de fato o Sonic Underground é um desenho muito estranho e muito esquisito, cheio de ideias boas, mas ao mesmo tempo mal executadas, feio pra caramba, tem vários erros de proporção no desenho inteiro, fora que ele recicla muita coisa do outro desenho antigo, o Sonic Satan, como eu já tinha dito,
E cara, às vezes eu fico me perguntando como é que uma criança consegue gostar disso daí, velho. Mas o fato é que eu gostava, mano. Eu gostava muito desse desenho mesmo, assim. Eu achava o máximo. Eu não assisti ele na TV exatamente. Eu tinha um DVD que se chamava O Fantástico Sonic, que tinha um episódio do especial de Natal de um outro desenho da Dick, o mais antigo, As Aventuras de Sonic the Hedgehog, que é um desenho mais de humor, e 2 episódios desse desenho aí. E cara, eu gostava, velho. Eu gostava muito. Eu sempre gostei muito do personagem Sonic em si, desse estilo despojado dele, de lutar contra o Robotnik, sempre com um sorrisão no rosto e zoando muito ele. E isso se repete nesse desenho. Apesar de que o Sonic aí ele tá até um pouco mais sério, porque ele tem que ficar o tempo todo repreendendo o Manic pra ele não roubar, mas ao mesmo tempo a zoeira volta com tudo quando ele tá comendo cachorro quente, ou quando eles estão os dois zoando a Sônia por ela ser lady demais por ter vindo de uma família aristocrata. E é aí que vem o segundo trunfo pra criançada, que são justamente os outros 2 personagens, cara. Porque a Sônia e o Manic, apesar de eles serem extremamente genéricos e com arquétipos prontos, mas a química deles funciona muito bem, inclusive com o próprio Sonic. Porque cada um tem sua própria personalidade, cada um tem seu próprio estilo, cada um tem suas próprias motivações, inclusive, de estarem ali buscando a própria mãe. E é justamente por isso que um dos momentos mais legais de cada episódio é quando eles sumam nos instrumentos e tem o momento do clipezinho. Que por mais que seja brega pra caramba, mas é tão legal, mano, é tão maneiro. Eu vou pedir pro nosso querido editor, o Vitor, botar só uma das músicas completas pra vocês poderem ouvir aí. E cara, por mais que ela seja brega e se a gente for ouvir hoje, dá pra dizer que ela é bem ruinzinha, mas essa música ela me marcou muito quando eu era criança e eu lembro da melodia dela até hoje. Pronto, galera, está tudo recarregado. Eu farei de tudo pra meu bem rever. Vou lutar a tudo, sei que posso vencer. As montanhas não me farão desistir. Abro mão de tudo pra poder prosseguir. Oh, 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 eu busco alguém. 4-1, quem é que tem? Alguém especial, uma certa moça. Busco alguém. 4-1, quem é que tem? Me ajude se puder. Solidão vai embora. 4-1, quem é que tem? Ou seja, por mais que as músicas não sejam tão legais assim e que hoje em dia elas não são atrativas pra gente, mas a gente tem que entender pra quem esse desenho foi feito, qual era o público-alvo desse desenho. Os adultos não são público-alvo, e sim as crianças, cara, e quando eu era criança eu achava o máximo. E eu sei que existem desenhos melhores pra crianças, mesmo nessa época. Eu sei que existem desenhos musicais muito melhores, e cara, mesmo entre os desenhos do Sonic, tem desenhos melhores, como Sonic Saturn, Sonic Prime e Sonic X, que é o clássico, né? Sonic Underground é sim um desenho bem estranho, com muitos problemas de produção, mas mesmo assim quando eu era criança eu gostava muito, até porque eu não tinha esse senso crítico refinado como a gente tem hoje em dia depois de ficar mais velho. Eu era criança, então pra mim tava tudo bom, eu tava gostando do desenho daquele jeito, e eu lembro de coisas simples até hoje, como o Sonic repreendendo o Manic pedindo pra ele devolver algumas coisas que ele roubou da barraquinha de cachorro quente, a Sônia tendo que aprender a viver num mundo sem privilégios, afinal de contas ela não tá morando mais com a família dela, e ela tem que morar com os 2 irmãos, então ela tem que reaprender muita coisa, e ela acaba conhecendo uma realidade completamente diferente da dela. O Sonic em vários momentos do desenho mostrando toda a impaciência dele, falando aquela clássica frase, "Estou esperando". Manic, Sônia, como é que é? Eu estou esperando! Que os irmãos até ficam repetindo, zoando ele por causa da impaciência e tudo mais. Tudo isso são coisas que quando eu era criança eu não notava exatamente, mas que ficaram na minha cabeça. E hoje eu consigo olhar pra trás e perceber o quanto que isso fez parte de mim e o quanto que eu carreguei essas coisas junto comigo. E por mais que hoje eu mais velho eu entenda que esse desenho é sim muito esquisito e muito ruim,
mas eu consigo gostar dele até hoje, revisitá-lo e sentir esse quentinho no coração da nostalgia de ver algo que marcou tanto a minha infância de novo e de conseguir perceber até o reflexo disso no futuro. Afinal de contas, como eu disse, eu comecei a tocar guitarra muito por causa desse desenho. Muito do interesse da guitarra que eu tenho até hoje, afinal de contas é meu ganha-pão, né? Eu tive por causa desse desenho. Foi um dos primeiros contatos que eu tive com a guitarra e não foi a única coisa que me influenciou, claro, mas eu tenho quase certeza de que foi o meu primeiro contato. E é justamente isso que ficou: a nostalgia, a guitarra, todas as partes boas, inclusive das músicas, que apesar de eu saber que são muito esquisitas, mas eu continuo gostando delas até hoje. Então é isso, esse é meu vídeo contando como é que foi a minha experiência na infância com Sonic Underground e como é que foi revisitá-lo. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. Afinal de contas, esse é só o nosso primeiro vídeo, hein? Daqui a pouco tem mais vídeos como esse, contando mais das minhas experiências com desenhos, filmes, séries e até música. A gente vai ter vídeo aí, tá certo? Então valeu, galera. Até mais!